Quero falar de Isabela. Isabela, quando criança, ela adorava correr. Corria pela casa, pelo quintal, corria para mostrar suas descobertas ao seu pai. Ele era o seu porto seguro, seu herói, a pessoa que fazia o mundo parecer um lugar seguro. Mas um dia, ele partiu e a infância terminou antes da hora. A morte do pai deixou um silêncio que ninguém soube preencher. Enquanto os adultos tentavam sobreviver à própria dor, Isabela aprendeu uma lição silenciosa. Agora eu preciso ser forte. Ela nunca falou isso em voz alta, mas viveu como se fosse uma verdade. Seu temperamento sanguíneo continuou buscando por pessoas, movimento e experiências. Seu lado colérico a impulsionava sempre para frente, sempre buscando mais, sempre ocupada, sempre tentando produzir, sempre resolvendo. Ela se tornou uma pessoa admirável. Daquelas mulheres que fazem tudo, que organizam tudo e sustentam tudo. Mas existe uma diferença entre ser forte e acreditar que não precisa de ninguém. E Isabela não percebia essa diferença, devido ao seu padrão de apego inseguro, evitativo, que desenvolveu na infância com a perda do seu pai. E com o tempo, passou a assumir mais responsabilidades, mais do que conseguia carregar, tanto no trabalho, na família, na vida. Delegar parecia impossível, porque no fundo, ela acreditava que ninguém faria tão bem quanto ela. Ou talvez porque confiar ainda fosse muito difícil. Então fazia tudo sozinha. E seu corpo começou a falar, porque ele sempre fala. Primeiro vieram pequenas lesões, depois outras, as tendinites, muitas dores, porque a inflamação estava lá, principalmente pelas más escolhas alimentares. Tentava se recuperar, mas nunca parecia o suficiente. Ela dizia, preciso apenas descansar um pouco, mas não descansava o suficiente. Voltava a correr, voltava a carregar mais responsabilidades, voltava a fazer sempre alguma coisa nova, porque parar significava sentir, e sentir ainda era perigoso. Ao mesmo tempo, algo curioso acontecia com Isabela. Embora fosse extremamente determinada, também vivia dispersa, devido também ao seu temperamento sanguíneo. Pulava de tarefa em tarefa, de compromisso em compromisso, de meta em meta, sempre olhando para fora, raramente olhando para dentro. Não observava os próprios limites, não observava as próprias necessidades, não observava a própria dor. Até que uma noite, depois de mais um dia cercada de pessoas, ela chegou em casa e sentiu algo que nunca havia sentido antes e nunca havia se permitido sentir: a solidão. Não a solidão de quem está sem companhia, mas a solidão de quem não se sente verdadeiramente conhecida por ela mesma. Ela tinha muitas pessoas ao redor, mas quase ninguém próximo. Muitas conversas, mas poucas vulnerabilidades. Muitos contatos, mas pouca intimidade. Naquele momento, uma pergunta surgiu: quando foi a última vez que alguém cuidou de mim? Ela não conseguiu responder. Então veio uma segunda pergunta, ainda mais difícil. Quando foi a última vez que eu permiti que alguém cuidasse de mim? O silêncio respondeu por ela, pois pela primeira vez Isabela percebeu que havia passado a vida inteira tentando não precisar de ninguém. Não porque fosse autossuficiente, mas porque um dia aprendeu que as pessoas podem partir. Então seu coração decidiu se proteger. A partir dali, sua jornada mudou, sua vida mudou. Não da noite para o dia, não da forma perfeita, mas começou a aprender algo novo, a pedir ajuda, a dividir responsabilidades, a confiar, a descansar e olhar para si com mais atenção. E descobriu uma verdade que transformou muito a sua vida. A verdadeira força não está em carregar tudo sozinha,
está em reconhecer que fomos feitos para caminhar acompanhados. Foi nesse momento que sua reorganização integral começou. Não quando ela se tornou mais forte, mas quando finalmente permitiu ser amparada.